Fala galera, tio Daniel aqui falando. Hoje eu vim falar sobre superpoderes. Olha só a camiseta que eu vim, ó. A camiseta do Homem-Aranha. Uau! Mas é possível termos superpoderes? Será que nós podemos ter superpoderes? Eu vim mostrar para você na Bíblia que nós sim podemos ter superpoderes. Atos capítulo 2 fala sobre a descida do Espírito Santo, o que nós conhecemos como o Pentecostes. No versículo 1 diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Mas o que é o Pentecostes? Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Lembra que uns vídeos atrás nós falamos sobre a Páscoa? Então, 50 dias depois acontecia a festa de Pentecostes. Olha o que aconteceu no versículo 2. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles estavam em uma casa, os seguidores de Cristo estavam ali, e veio um som, como um barulho, e encheu toda aquela casa. Olha só, verso 3. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas de fogo. Uau, que poder massa! Chamas de fogo que se espalhavam como línguas, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Uau! Chamas de fogo, ou seja, línguas de fogo, foi por cima de todo mundo, bateu geral na galera. Todo mundo lá, além de ouvir aquele vento, viu aquelas chamas e aconteceu algo ali sobrenatural. Olha só o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava para cada pessoa. Não disse que poderia ter poder? Deus nos dá poder. Deus pode dar poder para a gente, galera. Nós podemos ter poder. Uau! Que massa, que massa, que massa! Veja só o que diz no verso 5. Estavam morando ali, em Jerusalém, judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Ou seja, geral estava lá. A galera do mundo inteiro estava lá, línguas diferentes, cada um falando de um jeito e assim vai. Olha só o verso 6. Quando eles ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Tio, o que é isso? Veja bem, geral estava lá, todo mundo de um país diferente. Só que quando eles ouviram o barulho, a curiosidade bateu, né, galera? Foi todo mundo correndo para lá. Só que quando eles chegaram lá, eles perceberam que as pessoas que estavam ali cheias do Espírito Santo estavam falando uma língua que eles estavam entendendo no próprio idioma deles. Uau! Deixa eu explicar melhor. Eu não sei falar japonês. Conta pra ninguém não, eu não sei falar japonês. Aí chegou um japonês na igreja, ou aqui tá vendo esse vídeo, e eu começo a falar e o Espírito Santo me enche. Uau, tô cheio do Espírito Santo. E eu começo a falar em português, e aquela pessoa começa a entender em japonês. Uai, mas eu não tô falando em japonês. Como que o japonês entendeu? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo faz com que coisas extraordinárias aconteçam. Sabe, o mais interessante é que Deus não muda, não é o ouvido da outra pessoa, não é o ouvido do japonês como eu estou falando. Deus muda a minha linguagem. Eu começo a falar de uma forma que ele começa a entender. Uau, gente, que poder massa é esse? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas começam a nos entender, a saber o que nós estamos falando. Muitas vezes você na sua célula, você na sua casa, no seu colégio, em muitos lugares você tem tentado falar de Jesus. Só que as pessoas não têm entendido, elas não estão compreendendo o que você está falando.
O que eu preciso fazer? Será que é mais um curso? Será que é como falar com meus amigos? Não, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, aí então você vai falar e as pessoas vão entender na sua própria língua. O que é isso? Cada pessoa tem o seu jeito de entender as coisas. Quando você fala de maneira natural, as pessoas não vão entender o que você quer dizer. Mas quando você se enche do Espírito Santo e você começa a praticar esse fogo, essa língua do Espírito, você vai falar e as pessoas vão entender. Os milagres que operamos pelo Espírito Santo não servem para mostrar que nós temos superpoderes, mas servem para comunicar a palavra de Deus. Aleluia! Uma certa vez, o tio estava em uma rodoviária. Na verdade, eu fui comer coxinha na rodoviária. Fui lá. Estava lá e de repente tinha um jovem com uma mãe. O jovem começou a passar mal, dar ataque. Sei lá, deu os ataques dele lá. E naquele momento, o Espírito Santo tocou forte no meu coração. Vai lá e ora por ele. E eu fui lá, cheguei na mãe e falei assim, eu poderia fazer uma oração por ele? E a mãe falou, sim, claro, pode. Quando eu orei, ele se acalmou na hora. Quando ele se acalmou, a mãe ficou surpresa, falou, o que é isso? Eu falei, é o poder de Deus. Jesus quer salvar vocês. Se vocês receberem Jesus no seu coração, vocês poderão ser salvos. Uau! Ou seja, o milagre, na verdade, cooperou para que o Evangelho entrasse naquelas vidas. E é para isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para que você opere milagres através da sua boca, que as pessoas entendam o que você está falando. E para que as pessoas então vejam e percebam que tem alguma coisa diferente. Aí você vai e lança o Evangelho de Cristo Jesus. Entenda algo. O Espírito Santo quer tocar na sua boca. O Espírito Santo quer te encher de uma tal forma que as pessoas entenderão o que você está falando. Sabe, você pode operar muitos milagres no Espírito Santo. Mas, entenda, esses milagres servirão para que as pessoas ouçam falar de Jesus através de você. E sabe, olha só o verso 7. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia, ou seja, como se fosse nós, né? Essas pessoas aí são lá de Araguaína, como que eles estão falando japonês? Trazendo aqui para nós. Verso 8. Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Entenda algo. O Espírito Santo quer te dar uma linguagem correta para você falar com seu pai, com a sua mãe, seus amigos, com o médico, com o advogado, com o juiz, com o doutor, com sei lá mais quem. O Espírito Santo quer te dar a linguagem, a forma certa para você atingir essas pessoas. Aqui iniciou-se um grande trabalho do Espírito Santo, que chegou até hoje, sabe? Hoje nós estamos aqui, hoje nós somos igreja por causa desse grande momento que foi derramado o Espírito Santo. E a igreja então começou a se espalhar e chegamos até hoje aqui em Araguaína, nesse momento especial. Não só em Araguaína, mas tem gente vendo aí de várias cidades, vários estados. Chegamos em todo o mundo através do Espírito Santo. Você não consegue fazer nada sem o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Eu queria aproveitar esse momento. Eu quero orar por você. Quero orar para que você seja agora cheio do Espírito Santo. Coloque sua mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos nesse momento. Eu oro, Senhor, para que esse vídeo alcance adolescentes, alcance juvenis, alcance crianças em todo o nosso Brasil. E que eles entendam que eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Nesse momento, Senhor, vai tocando em cada coração. Vai, Espírito Santo, agora agindo. Vai agora em cada coração. Vai no coração dessa criança que está angustiada.
Vai no coração desse juvenil que está, Senhor, sentindo uma tristeza, algo profundo no seu coração. Vai agora no coração desse jovem, Pai, desse adolescente que quer tirar a sua vida. Nesse momento, Espírito Santo, sopra na vida deles. Sopra na vida deles. Sopra na vida deles agora. Dê a eles a linguagem certa. Dê a eles, Pai, que estão tentando evangelizar e não estão conseguindo. Dê a essas crianças a linguagem correta, Senhor. A forma certa, a estratégia certa de evangelizar. Isso só pode acontecer através do Espírito Santo. Espírito Santo, enche essa criança agora, enche esse juvenil agora, enche esse adolescente, enche com teu poder agora, em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Que Deus te leve às nações através do Espírito Santo, falando a linguagem correta. Fique na paz e até o próximo vídeo. Queria terminar pedindo, curta esse vídeo, compartilhe para outras pessoas. Nós precisamos alcançar mais juvenis, mais crianças, mais adolescentes para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau!